Robôs Lendo Audiolivros apresenta Histórias da Meia-Noite, por Machado de Assis. História de hoje. Conto A Parasita Azul. Capítulo 7. Precipitam-se os acontecimentos. O comendador não perderá a ideia de meter o filho na política. Justamente nesse ano havia eleição, o comendador escreveu às principais influências da província para que o rapaz entrasse na respectiva assembleia. Camilo teve notícia desta premeditação do pai, limitou-se a erguer os ombros, resolvido a não aceitar coisa nenhuma se não fosse a mão de Isabel. Em vão o pai, o padre Maciel, o tenente-coronel lhe mostravam um futuro esplêndido e todo semeado de altas posições. Uma só posição o contentava: casar com a moça. Não era fácil, de certo, a resolução de Isabel parecia inabalável. Ama-me, porém, dizia o rapaz consigo, é meio caminho andado. E como o seu amor era mais recente que o dela, compreendeu Camilo que o meio de ganhar a diferença da idade, era mostrar que o tinha mais violento e capaz de maiores sacrifícios. Não poupou manifestações de toda a sorte. Chuvas e temporais arrostou para ir vê-la todos os dias, fez-se escravo dos seus menores desejos. Se Isabel tivesse a curiosidade infantil de ver na mão a estrela d'Elva, é muito provável que ele achasse meio de lhe trazer. Ao mesmo tempo cessara de a importunar com epístolas ou palavras amorosas. A última que lhe disse foi: esperarei. Nesta esperança andou ele muitas semanas, sem que a sua situação melhorasse sensivelmente. Alguma leitora menos exigente há de achar singular a resolução de Isabel, ainda depois de saber que era amada. Também eu penso assim, mas não quero alterar o caráter da heroína, porque ela era tal qual a apresento nestas páginas. Entendia que ser amada casualmente, pela única razão de ter o moço voltado de Paris, enquanto ela gastara largos anos a lembrar-se dele e a viver unicamente dessa recordação, entendia, digo eu, que isto a humilhava, e porque era imensamente orgulhosa, resolvera não casar com ele nem com outro. Será absurdo, mas era assim fatigado de assediar inutilmente o coração da moça, e por outro lado, convencido de que era necessário mostrar uma dessas paixões invencíveis a ver se a convencia e lhe quebrava a resolução, planeou Camilo um grande golpe. Um dia de manhã desapareceu da fazenda. A princípio ninguém se abalou com a ausência do moço, porque ele costumava dar longos passeios, quando porventura acordava mais cedo. A coisa porém começou a assustar à proporção que o tempo ia passando. Saíram emissários para todas as partes, e voltaram sem dar novas do rapaz. O pai estava aterrado, a notícia do acontecimento correu por toda a parte em 10 léguas ao redor. No fim de 5 dias de infrutíferas pesquisas soube-se que um moço, com todos os sinais de Camilo, fora visto a meia légua da cidade, a cavalo. Ia só e triste. Um tropeiro asseverou depois ter visto um moço junto de uma ribanceira, parecendo sondar com o olhar que probabilidade de morte lhe traria uma queda. O comendador entrou a oferecer grossas quantias a quem lhe desse notícia segura do filho. Todos os seus amigos despacharam gente a investigar as matas e os campos, e nesta inútil labutação correu uma semana. Será necessário dizer a dor que sofreu a formosa Isabel quando lhe foram dar notícia do desaparecimento de Camilo. A primeira impressão foi aparentemente nenhuma, o rosto não revelou a tempestade que imediatamente rebentara no coração. 10 minutos depois a tempestade subiu aos olhos e transbordou num verdadeiro mar de lágrimas. Foi então que o pai teve conhecimento da paixão tão longo tempo incubada. Ao ver aquela explosão não duvidou que o amor da filha pudesse vir a ser-lhe funesto.
Sua primeira ideia foi que o rapaz desaparecera para fugir a um enlace indispensável. Isabel tranquilizou-a dizendo que, pelo contrário, era ela quem se negara a aceitar o amor de Camilo. "Fui eu que o matei!" exclamava a pobre moça. O bom velho não compreendeu muito como é que uma moça apaixonada por um mancebo, e um mancebo apaixonado por uma moça, em vez de caminharem para o casamento, tratassem de se separar um do outro. Lembrou-se que o seu procedimento fora justamente o contrário, logo que travou o primeiro namoro. No fim de uma semana foi o Dr. Matos procurado na sua fazenda pelo nosso já conhecido morador da cabana, que ali chegou ofegante e alegre. "Está salvo", disse ele. "Salvo!" exclamaram o pai e a filha. "É verdade", disse Miguel, "era o nome do homem. Fui encontrá-lo no fundo de uma ribanceira, quase sem vida, ontem de tarde." "E por que não vieste dizer-nos?" perguntou o velho. "Porque era preciso cuidar dele em primeiro lugar. Quando voltou a se quis ir outra vez tentar contra os seus dias, eu e minha mulher impedimo-lo de fazer tal. Está ainda um pouco fraco, por isso não veio comigo." O rosto de Isabel estava radiante. Algumas lágrimas, poucas e silenciosas, ainda lhe correram dos olhos, mas eram já de alegria e não de mágoa. Miguel saiu com a promessa de que o velho iria lá buscar o filho do comendador. "Agora, Isabel", disse o pai apenas ficou só com ela, "que pretendes fazer?" "O que me ordenar, meu pai. Eu só ordenarei o que te disser o coração." "Que te diz ele?" "Diz, o quê?" "Que sim. É o que devia ter dito há muito tempo, porque..." O velho estacou. "Mas se a causa deste suicídio for outra", pensou ele, "indagarei tudo." Comunicada a notícia ao comendador, não tardou que este se apresentasse em casa do Dr. Matos, onde pouco depois chegou Camilo. O mísero rapaz trazia escrita no rosto a dor de haver escapado à morte trágica que procurara, pelo menos, assim o disse muitas vezes em caminho, ao pai de Isabel. "Mas a causa dessa resolução?" perguntou-lhe o doutor. "A causa", balbuciou Camilo, que espreitava a pergunta, "não ouso confessá-la, é vergonhosa." Perguntou o velho com um sorriso benévolo. "Oh, não, mas que causa é? Perdoa-me, se eu lhe disser." "Por que não?" "Não, não ouso", disse resolutamente Camilo. "É inútil, porque eu já sei." "Ah! E perdoo a causa, mas não lhe perdoo a resolução. O senhor fez uma coisa de criança." "Mas ela despreza-me." "Não, ama-o." Camilo fez aqui um gesto de surpresa perfeitamente imitado, e acompanhou o velho até a casa, onde encontrou o pai, que não sabia se devia mostrar-se severo ou satisfeito. Camilo compreendeu logo ao entrar o efeito que o seu desastre causara no coração de Isabel. "Ora pois", disse o pai da moça, "agora que o ressuscitamos é preciso prendê-lo à vida com uma cadeia forte." E sem esperar a formalidade do costume nem atender às etiquetas normais da sociedade, o pai de Isabel deu ao comendador a novidade de que era indispensável casar os filhos. O comendador ainda não voltara a si da surpresa de ter encontrado o filho, quando ouviu esta notícia, e se toda a tribo dos Chavantes viesse cair em cima dele armada de arco e flecha, não sentiria espanto maior. Olhou alternadamente para todos os circunstantes como se lhes pedisse a razão de um fato aliás muito natural. Afinal explicaram-lhe a paixão de Camilo e Isabel, causa única do suicídio meio executado pelo filho. O comendador aprovou a escolha do rapaz, e levou a sua galanteria a dizer que no caso dele teria feito o mesmo, se não contasse com a vontade da moça.
Serei enfim digno do seu amor? Perguntou o médico a Isabel quando se achou só com ela. Oh, sim? Disse ela. Se morresse, eu morreria também. Camilo apressou-se a dizer que a providência velara por ele, e não se soube nunca o que é que ele chamava providência. Não tardou que o desenlace do episódio trágico fosse publicado na cidade e seus arredores. Apenas Leandro Soares soube do casamento projetado entre Isabel e Camilo, ficou literalmente fora de si. 1000 projetos lhe acudiram à mente, cada qual mais sanguinário. Em sua opinião eram dois pérfidos que o haviam traído, cumpria tirar uma solene desforra de ambos. Nenhum déspota sonhou nunca mais terríveis suplícios do que os que Leandro Soares engendrou na sua escaldada imaginação. 2 dias e 2 noites passou o pobre namorado em conjecturas estéreis. No terceiro dia resolveu ir simplesmente procurar o venturoso rival, lançar-lhe em rosto a sua vilania e assassiná-lo depois. Muniu-se de uma faca e partiu. Saía da fazenda o feliz noivo, descuidado da sorte que o esperava. Sua imaginação ideava agora uma vida cheia de bem-aventurança e deleites celestes, a imagem da moça dava a tudo o que o rodeava uma cor poética. Ia todo engolfado nestes devaneios quando viu em frente de si o preterido rival. Esquecerá-se dele no meio da sua felicidade, compreendeu o perigo e preparou-se para ele. Leandro Soares, fiel ao programa que se havia imposto, desfiou um rosário de impropérios que o médico ouviu calado. Quando Soares acabou e ia dar à prática o ponto final sanguinolento, Camilo respondeu: atendi a tudo o que me disse, peço-lhe agora que me ouça. É verdade que vou casar com essa moça, mas também é verdade que ela o não ama. Qual é o nosso crime neste caso? Ora, ao passo que o senhor nutre a meu respeito sentimentos de ódio, eu pensava na sua felicidade. Ah! Disse Soares com ironia. É verdade. Disse comigo que um homem das suas aptidões não devia estar eternamente dedicado a servir de degrau aos outros, e então, como meu pai quer à força fazer-me deputado provincial, disse-lhe que aceitava o lugar para o dar ao senhor. Meu pai concordou, mas eu tive de vencer resistências políticas e ainda agora trato de quebrar algumas. Um homem que assim procede creio que lhe merece alguma estima, pelo menos não lhe merece tanto ódio. Não creio que a língua humana possua palavras assaz enérgicas para pintar a indignação que se manifestou no rosto de Leandro Soares. O sangue subiu-lhe todo às faces, enquanto os olhos pareciam despedir chispos de fogo. Os lábios trêmulos como que ensaiavam baixinho uma imprecação eloquente contra o feliz rival. Enfim, o pretendente infeliz rompeu nestes termos: a ação que o senhor praticou era já bastante infame, não precisava juntar-lhe o escárnio, o escárnio. Interrompeu Camilo. Que outro nome darei eu ao que me acaba de dizer? Grande estima, na verdade, é a sua, que depois de me roubar a maior, a única felicidade que eu podia ter, vem oferecer-me uma compensação política. Camilo conseguiu explicar que não lhe oferecia nenhuma compensação, pensara naquilo por conhecer as tendências políticas de Soares e julgar que deste modo lhe seria agradável. Ao mesmo tempo, concluiu gravemente o noivo, fui levado pela ideia de prestar um serviço à província. Creia que em nenhum caso, ainda que me devesse custar a vida, proporia coisa desvantajosa à província e ao país. Eu cuidava servir a ambos apresentando a sua candidatura, e pode crer que a minha opinião será a de todos. Mas o senhor falou de resistências, disse Soares cravando no adversário um olhar inquisitorial. Resistências, não por oposição pessoal, mas por conveniências políticas, explicou Camilo. Que vale isso?
Tudo se desfaz com a razão e os verdadeiros princípios do partido que tem a honra de o possuir entre seus membros. Leandro Soares não tirava os olhos de Camilo, nos lábios pairava-lhe agora um sorriso irônico e cheio de ameaças. Contemplou-a ainda alguns instantes sem dizer palavra, até que de novo rompeu o silêncio. Que faria o senhor no meu caso? Perguntou ele dando ao seu irônico sorriso um ar verdadeiramente lúgubre. Eu recusava, respondeu afoitamente Camilo. Ah! Sim, recusava, porque não tenho vocação política. Não acontece o mesmo com o senhor, que a tem, e é por assim dizer o apoio do partido em toda esta comarca. Tenho essa convicção, disse Soares com orgulho. Não é o único, todos lhe fazem justiça. Soares entrou a passear de um lado para o outro. Esvoaçavam-lhe na mente terríveis inspirações, ou a humanidade reclamava alguma moderação no gênero de morte que daria ao rival. Decorreram 5 minutos. Ao cabo deles, Soares parou em frente de Camilo e exabrupto lhe perguntou: jura-me uma coisa. O quê? Que a fará feliz. Já o jurei a mim mesmo, é o meu mais doce dever. Seria meu esse dever se a sorte se não houvesse pronunciado contra mim, não importa, estou disposto a tudo. Creia que eu sei avaliar o seu grande coração, disse Camilo estendendo-lhe a mão. Talvez. O que não sabe, o que não conhece, é a tempestade que me fica na alma, a dor imensa que me há de acompanhar até a morte. Amores destes vão até a sepultura. Parou e sacudiu a cabeça, como para expelir uma ideia sinistra. Que pensamento é o seu? Perguntou Camilo vendo o gesto de Soares. Descanse, respondeu este, não tenho projeto nenhum. Resignar-me-ei à sorte, e se aceito essa candidatura política que me oferece é unicamente para afogar nela a dor que me abafa o coração. Não sei se este remédio eleitoral servirá para todos os casos de doença amorosa. No coração de Soares produziu uma crise salutar, que se resolveu em favor do doente. Os leitores adivinham bem que Camilo nada havia dito em favor de Soares, mas empenhou-se logo nesse sentido, e o pai com ele, e afinal conseguiu-se que Leandro Soares fosse incluído numa chapa e apresentado aos eleitores na próxima campanha. Os adversários do rapaz, sabedores das circunstâncias em que lhe foi oferecida a candidatura, não deixaram de dizer em todos os tons que ele venderá o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Havia já 1 ano que o filho do comendador estava casado, quando apareceu na sua fazenda um viajante francês. Levava cartas de recomendação de um dos seus professores de Paris. Camilo recebeu-o alegremente e pediu-lhe notícias da França, que ele ainda amava, dizia, como a sua pátria intelectual. O viajante disse-lhe muitas coisas, e sacou por fim da mala um maço de jornais. Era o Figaro. O Figaro! Exclamou Camilo, lançando-se aos jornais. Eram atrasados, mas eram parisienses. Lembravam-lhe a vida que ele tivera durante longos anos, e posto nenhum desejo sentisse de trocar por ela a vida atual, havia sempre uma natural curiosidade em despertar recordações de outro tempo. No 4º ou 5º número que abriu deparou-se-lhe uma notícia que ele leu com espanto. Dizia assim, uma célebre Leontina Caveial, que se dizia viúva de um tal príncipe Alexis, súdito do Tsar, foi ontem recolhida à prisão. A bela dama, era bela, não contente de iludir alguns moços incautos, alapardou-se com todas as joias de uma sua vizinha, B. A roubada queixou-se a tempo de impedir a fuga da pretendida princesa. Camilo acabava de ler pela 4ª vez esta notícia, quando Isabel entrou na sala. Estás com saudades de Paris?
perguntou ela vendo-o tão atento a ler o jornal francês. Não, disse o marido, passando-lhe o braço à roda da cintura, estava com saudades de ti.